Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas vocês vão estar vendo esse vídeo, mas meu nome é Gabriel Freitas, espero que esteja tudo bem com vocês e hoje a gente vai continuar conversando um pouquinho mais sobre óptica geométrica. A aula está bem curtinha, esse assunto é bem tranquilo, então tá do jeitinho que vocês gostam. Vamos lá. E vamos começar a aula de hoje falando sobre esse jovem daqui. Na verdade, nem tão jovem, nessa pintura ele já tem uns 46 anos, mas esse é Isaac Newton, ou Isaac para os mais íntimos. Ele era basicamente astrônomo, filósofo, alquimista, teólogo, porém teve seus maiores reconhecimentos pelos avanços feitos nos campos da física e da matemática, tá bem? E existe um paralelo interessante sobre Isaac Newton e a época que vivemos hoje. Esse vídeo está sendo gravado em agosto de 2020, estamos em meio a uma pandemia mundial, e lá em 1666, o Isaac Newton, quando estudava na sua Trinity College, estava prestes a se graduar, ele passou por uma situação de surto, uma epidemia de peste bubônica lá na Europa. E por causa disso, ele precisou passar um tempo recluso na casa da sua mãe. E foi lá que ele fez 4 de suas maiores descobertas que moldariam o futuro da ciência ao longo dos próximos anos. E galera, Newton era estibado, viu? Ele era bom no que fazia, ele sabia do que estava falando. Ó, para vocês terem ideia, primeiro, ele propôs a lei da gravitação universal, depois ele fez o teorema binomial, ele criou o cálculo diferencial integral e achou que estava pouco, foi lá e descobriu a natureza da luz. O cara, ele era bom, viu? Ele não era bom não, ele era bom. E, cara, tudo isso no espaço de um ano em que ele ficou em casa. É claro, as condições que ele tinha permitiam a ele estudar e se dedicar, mas ele não estava para brincadeira não, viu? Bom, são inegáveis as contribuições que Newton teve para as mais diversas áreas da física, e dentre elas a gente pode destacar suas descobertas fundamentais no campo da óptica. E, bom, já que estamos falando de óptica, né, vamos entrar no assunto teórico realmente da aula de hoje, que vai começar falando de reflexão da luz, mais especificamente de sistemas ópticos. Tá? O que é um sistema óptico? Bom, é basicamente uma superfície ou conjunto de superfícies que interage com a luz. E aí a gente tem como exemplos o espelho, uma lente, o olho humano. Então, ó, imagina que tem um raio de luz aqui, ó, chega, bate nesse espelho, é refletido e volta assim, ó. Essa reflexão é uma forma de interação direta do espelho, que é um sistema óptico, com o raio de luz, tá bem? Dentre os sistemas ópticos, nós podemos dividir em duas categorias, tá certo? Nós temos os refletores e os refratores. Olha, os refletores geralmente são associados a espelhos, que tem um raio de luz que é incidente, e eles pegam, ó, e refletem esse raio. O raio ele não atravessa o nosso sistema óptico, tá certo? Já os refratores são comumente associados a prismas, a lentes, a coisas desse tipo, em que o raio de luz ele incide e ele atravessa o nosso meio, tá certo? Basicamente, são essas as distinções entre os sistemas ópticos quanto à reflexão ou à refração. Na aula de hoje, nós vamos focar um pouquinho mais na reflexão e futuramente a gente fala sobre a refração, tá certo? E nesse contexto, a gente vai definir agora o que é ponto-objeto, tá bom? É nada mais nada menos do que um ponto que é formado pela interseção dos nossos raios de luz, o cruzamento dos nossos raios de luz que incidem no sistema óptico. O que é que isso quer dizer, Gabriel? Vamos lá, vamos com calma, sem pressa. Imagina que isso daqui é um espelho, tá certo? Nosso espelho que é o nosso sistema óptico, tá bom? Então, ó, tem um raio de luz que está chegando aqui, ó, incidindo no nosso sistema óptico, no nosso espelho. Tem outro que está incidindo no nosso espelho. E tem outro, ó, incidindo no nosso espelho. Tá bom? Os três estão incidindo. Imagina que isso daqui é uma reta, tá bom, galera? Lembra do princípio da propagação retilínea. Isso daqui foi só erro de desenho mesmo. Então, ó, a junção, ó, tá vendo essa interseção daqui em azul dos nossos raios incidentes no sistema óptico? Isso daqui é o nosso ponto-objeto. Ele está sendo formado, ó, pelos raios que estão se cruzando antes de chegar no nosso sistema óptico. Eles estão incidindo nesse sistema. Então, a gente vai chamar de
ponto objeto. Por que ponto objeto? Porque é o cruzamento de raios que estão incidindo no sistema óptico. E a gente vai dizer que ele é real, porque ele está sendo formado aqui fora do nosso sistema óptico, fora do nosso espelho, antes de chegar nele, tá bom? Já nessa segunda imagem daqui, ó, lembrando aqui, mesmo espelho, tá? Imaginando da mesma forma, ó, tem um raio de luz que está incidindo, tem outro que está incidindo aqui também, tem outro que está incidindo aqui também. Dessa vez, eles estão incidindo, só que eles não estão se cruzando antes de chegar no espelho, não é? Agora, imagina que existe um mundo imaginário aqui dentro do espelho e que esses raios entraram, passaram, atravessaram o espelho e entraram nesse mundo imaginário, tá? Então, ó, esse tracejado aqui é chamado de prolongamento dos raios luminosos, tá bom? Esse prolongamento. Isso daqui não é real, tá, galera? Isso daqui é uma abstração que a gente está fazendo. Então, ó, perceba que o prolongamento desses raios, ele se encontra. E são raios incidentes e que se encontram, portanto, é um ponto objeto. Só que esse ponto objeto, essa interseção, ela está ocorrendo dentro dentro entre aspas, né? Ela ocorre através do prolongamento desses raios de luz. Não são os raios de luz, mas o prolongamento deles que está se cruzando. Então, se trata de um ponto objeto virtual, tá, galera? E, por fim, se os raios de luz eles nunca se cruzam, mas eles estão incidindo... Opa, isso aqui ficou feio. Mas eles estão incidindo no nosso sistema óptico, só que eles nunca se cruzam e nem o seu prolongamento também nunca se cruza. A gente disse que é um ponto objeto. Por que ponto objeto? Porque eles são incidentes, só que como eles não se cruzam, ele é um ponto objeto impróprio. Tá bom? E agora, vamos falar de outro conceito importante, que é o de ponto-imagem. Tá bom? Ponto-imagem é parecido com ponto-objeto. Ele é um ponto formado por uma interseção de raios de luz também. Só que são raios de luz que emergem do nosso sistema óptico, que saem do sistema óptico, tá? Então, ó, imagina que isso daqui é um espelho, tá bom? E ó, os raios, eles estão saindo do nosso sistema óptico. Eles não estão incidindo, não estão chegando no nosso espelho. Estão saindo. Então, ó, essa interseção daqui é onde vai ficar o nosso ponto imagem, tá bom? E ó, ele está sendo formado fora do nosso sistema óptico, tá vendo? Gabriel, mas como eu sei que está fora? Isso daqui não pode estar dentro, não? Não, não está dentro porque, ó, tá vendo que são linhas contínuas? Ó, lembra que as nossas projeções, como aqui, ó, elas são formadas por tracejados. Como são linhas contínuas, a gente sabe que isso daqui está fora do nosso sistema óptico. Não é feito por prolongamentos. Portanto, esse ponto imagem daqui, ó, é chamado de ponto imagem real. Agora, se a gente tem esses raios de luz que estão saindo do nosso sistema óptico, porém, o prolongamento deles aqui, ó, se a gente fizer o prolongamento voltando, ele se cruza. Então, a gente vai dizer que isso daqui, em azul, é um ponto imagem virtual, tá bom? E da forma similar ao nosso ponto objeto impróprio, a gente também tem ponto imagem impróprio. Do ponto objeto impróprio, os raios incidiam no sistema óptico e eram paralelos, lembra? Nesse daqui, ó, no ponto imagem, eles estão saindo, estão emergindo do nosso sistema óptico e são paralelos, nunca se cruzam. Mesmo que a gente faça um prolongamento daqui, ó, vai continuar sem se cruzar. Então, é ponto imagem impróprio. Tá bom, galera? Então, aqui a gente tem um resuminho para vocês. Bem simples, bem prático, para você nunca se confundir. Se o ponto é formado por raios de luz que incidem no sistema óptico, ele é ponto objeto. E se eles saem do sistema óptico, é um ponto imagem. Da mesma forma, se o ponto ele é formado pelo encontro dos raios, ele é um ponto real. E se for pelo encontro do prolongamento dos raios, ele é virtual. Vamos exercitar um pouquinho agora, galera. Vamos tentar olhar para essa imagem daqui do meio e falar se trata de um ponto objeto ou imagem e se é real ou virtual. Vou dar um tempinho aí, pausa aí e tenta resolver agora. Pronto, vamos lá agora. Ó, se tratam de raios que estão emergindo do nosso sistema óptico, né? Eles estão saindo do nosso sistema óptico.
Se eles estão saindo, se trata de um ponto imagem. Exatamente. E ó, perceba que eles estão se encontrando fora do sistema óptico. Não é o prolongamento dos raios, mas sim os próprios raios que estão se cruzando. Então, é um ponto imagem real. De novo, pausa aí e tenta resolver. Vamos lá. Dessa vez, ó, os raios eles estão incidindo no nosso sistema óptico. Se eles estão incidindo, então se trata de um ponto objeto, perfeitamente. E ó, esse cruzamento dos raios ele está ocorrendo aqui fora, tá vendo? Não é o prolongamento dos raios que está se cruzando, e sim os próprios raios. Portanto, é real. Então, se trata de um ponto objeto real. Bora, de novo, nesse exemplo. Pausa aí e tenta resolver. Vamos lá agora. Ó, raios estão incidindo no nosso sistema óptico, não é? Se eles estão incidindo, então se trata de um ponto objeto. Exatamente. E ó, está sendo formado esse ponto pelo prolongamento dos raios. Se é prolongamento, não precisa nem pensar, ó, virtual. Então, ponto objeto virtual. Por fim, tenta resolver isso daí, galera. Bora para o gabarito agora. Oh, tem uma pegadinha nesse daí, porque você pode olhar para essa imagem e pensar que os raios estão incidindo no nosso sistema óptico, mas na verdade não é o caso. O raio ele não está partindo daqui, galera. Ele não está partindo daqui. Então, ele não está incidindo. Ele está, na verdade, emergindo do sistema óptico. Ele está saindo dele. Se ele está emergindo do sistema óptico, se trata de um ponto imagem. Isso. E ó, o ponto ele é formado pelo prolongamento desses raios. Então, se é pelo prolongamento, virtual. Portanto, ponto imagem virtual. E galera, vocês já viram isso daqui na aula passada, mas só reforçando, são dois os tipos de reflexão da luz, tá bem? A regular, em que os raios de luz eles chegam aqui, ó, paralelos na superfície e saem paralelos também, são refletidos paralelamente. Geralmente, uma reflexão regular ela ocorre em superfícies muito lisas, por exemplo, espelhos. E existe a reflexão difusa, em que não há regularidade na superfície aqui. Então, cada raio ele é refletido por um ângulo diferente aqui. E aí a gente não consegue ter uma visão de um reflexo muito bem nítido nessa superfície. Por exemplo, uma parede é um exemplo de objeto que tem uma reflexão difusa, tá bem? Qualquer coisa, em geral, coisas brilhosas têm uma superfície mais regular. Por exemplo, alguns tipos de metais e reflexão difusa, enfim, são que você não consegue observar essa característica de brilho. E agora falando das leis da reflexão. Galera, bem simples, são duas só, bem tranquilo, vamos lá. E a primeira lei da reflexão diz o seguinte: o raio incidente, esse que chega no sistema óptico, o raio refletido, esse que é refletido e sai, e a reta normal, essa reta daqui, ó, imaginária, que faz um ângulo de 90 graus com o nosso sistema óptico, tá? Fala que os três são coplanares. Como assim, Gabriel? Vamos tentar entender melhor, galera. Ó, imagina que vocês estão jogando basquete, tá bom? Você tá com a bola de basquete na mão e você joga ela no chão na sua frente, tá? Uns 2 metros aqui na sua frente. Imagina que você está aqui, ó, e você joga essa bola de basquete em direção ao chão na sua frente. O que acontece? Ela vai bater no chão e ela vai quicar e vai continuar indo para frente, não é? A não ser que você adicione um efeito nela. Em tese, né, a lógica é que ela continue para frente, no mesmo plano. Agora, imagina uma situação... Isso daí, basicamente, é o que acontece com os raios de luz. Agora, imagine se você pegasse essa bola de basquete, você jogasse na sua frente e ela espontaneamente, do nada, batesse na sua frente e voasse para a direita, como se estivesse saindo aqui do plano da tela e vindo em direção ao seu rosto. Isso seria um exemplo de trajetória não coplanar, tá bom? Então, o que é que essa lei diz? Que sempre o raio incidente, o raio refletido e essa reta normal vão ser coplanares. Parece intuitivo, parece muito básico, a gente geralmente não usa isso diretamente nas questões, mas é uma lei que é importante e que possibilita que a gente desenvolva os estudos que a gente está fazendo.
E a segunda lei, ela diz o seguinte: para qualquer tipo de reflexão, nós temos que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Então, ó, esse daqui é o nosso raio incidente, e o ângulo que ele faz com essa reta normal aqui imaginária, a gente vai chamar de ângulo de incidência, tá? Ângulo de incidência. Perdoem a minha caligrafia, tá? Não sou perito nisso daqui, mas é isso, ângulo de incidência. E ó, o ângulo que é formado pelo raio refletido, esse daqui, e essa mesma reta normal imaginária, a gente vai chamar de R, ou o nosso ângulo de reflexão, tá bom? E o que é que diz a nossa segunda lei da reflexão? Ela diz que esses dois ângulos daqui, eles têm que ser iguais, ou seja, se isso daqui for 30 graus, por exemplo, obrigatoriamente isso daqui tem que ser 30 graus. Se isso daqui for 1 grau, que seja, esse daqui também tem que ser 1 grau, tá bom? Então vamos lá, galera, agora tentar fazer um exercício, tá bom? O enunciado é o seguinte: um raio de luz incide no ponto I, esse daqui, ó, de um espelho plano, e após a reflexão passa pelo ponto P, esse daqui. Então o raio ele faz uma trajetória mais ou menos assim, tá? Imagina que isso daqui é uma reta. A questão pede para determinar o ângulo de incidência I. Galera, pausa aqui o vídeo, tenta resolver, e se você conseguir ou não, fica aqui para a resolução, tá bom? Bom, bora resolver agora. Vamos começar essa questão desenhando a nossa reta normal, tá? Ó, uma reta imaginária aqui, perpendicular à nossa superfície de reflexão. E, bom, se esse raio ele foi refletido para cá, então ele veio de algum lugar, né? Vou desenhar ele vindo daqui, tá bom? Pessoal, esse ângulo daqui é justamente o ângulo de incidência que a questão pergunta. Se esse é o ângulo de incidência, esse daqui é o de reflexão, exatamente. E pela segunda lei da reflexão, nós temos que o ângulo de reflexão é igual ao ângulo de incidência. Vocês estão lembrados, né? Ótimo. Então, se a gente descobrir o ângulo de reflexão, a gente descobre o ângulo de incidência. E aí vocês vão me perguntar: Gabriel, mas eu não sei qual é o ângulo de reflexão. Eu digo: calma, a gente vai descobrir. Ó, lembram que a nossa reta normal ela é perpendicular à superfície? Ela faz um ângulo de 90 graus. Se isso daqui dá 90 graus, e se eu chamar esse ângulo daqui de θ, então a gente vai ter θ mais o ângulo de reflexão igual a 90 graus. Então vocês vão me perguntar agora: Gabriel, mas eu não sei qual é o θ. Eu digo: calma, cara, calma que a gente vai chegar lá, não se preocupe não. Bora lá, a gente consegue encontrar o θ sim. Ó, percebam, galera, que isso daqui é um triângulo retângulo. Vocês estão vendo? Isso daqui em verde claro. Isso é um triângulo retângulo. E digo mais, é um triângulo retângulo isósceles. Ó. Esse lado vale 2 metros e esse outro cateto aqui vale 2 metros também. Quem tiver afiado na geometria plana vai bater o olho e vai falar: opa, triângulo isósceles e é retângulo ainda. Então, tá muito simples. Eu sei que isso daqui vale 90 graus e que os outros dois ângulos são iguais. E a soma deles vai ter que dar o que falta para 180, ou seja, 90. Portanto, se os dois são 90 e são iguais, um deles é 45, o θ igual a 45 graus. Aí eu digo: tá certo, é isso aí mesmo. Mas você pode não estar tão afiado nesses conceitos, né? Então, como é que eu faria para resolver essa questão? Calma que a gente chega lá. Vamos tentar resolver? Bora. Digamos que essa hipotenusa é H, tá bom? Esse daqui é o valor desse lado aqui, ó. Então, como é um triângulo retângulo, por teorema de Pitágoras, a gente vai ter que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos, né? Então, h ao quadrado é igual a 2 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Portanto, h ao quadrado vai ser igual a... Isso daqui dá 4 e esse outro dá 4, então vai ser igual a 8. H é igual a raiz de 8, que é igual a raiz de 4 vezes 2. Aí a gente joga o 4, separa em outra raiz, né, e resolve. Portanto, h é igual a 2
a raiz de 2. Beleza? E aí eu pergunto para você agora. Aí você vai me falar, sim, tá bom. Encontrei a hipotenusa. O que é que isso resolve minha vida? Eu digo, calma, cara. Vamos agora fazer o seguinte. Vamos tentar relacionar o seno de θ com esses valores que a gente tem. Vocês lembram que o seno do ângulo θ é o quê? É o cateto oposto sobre a hipotenusa, né? Quanto é o cateto oposto? 2 metros. Quanto é a hipotenusa? 2 raiz de 2. Simplifica. Isso daqui vai dar 1 sobre raiz de 2. Vamos racionalizar? Multiplica em cima e embaixo por raiz de 2. Tá? Vai dar raiz de 2 sobre 2. Tá bom? Se o seno de θ é raiz de 2 sobre 2, quanto é que vale θ, galera? Se vocês estiverem espertos, afiados, vocês vão perceber que se o seno de θ é raiz de 2 sobre 2, então isso daqui vai implicar que nosso θ é 45 graus. Perfeitamente. E se nosso θ é 45 graus, lembra dessa fórmula aqui que a gente escreveu? θ mais r igual a 90 graus. Substitui aqui. Vai dar 45 graus mais um ângulo de reflexão é igual a 90 graus. Daqui a gente tira... Ih, tá faltando espaço, né? Vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma vigarice aqui, viu? Eu vou jogar aqui para cima, galera, me perdoem. Então, daquela conta a gente tira que o R é igual a 45 graus. Portanto, lembra da segunda lei da reflexão? O ângulo de reflexão é o ângulo de incidência. Portanto, se o ângulo de reflexão é 45 graus, o ângulo de incidência também é 45 graus. Resolvemos a questão. Deu trabalho? Deu, mas deu para fazer. Deu bom. E tem mais de uma forma de fazer essa questão. Então, você tenta resolver da forma que você conseguir, que for mais fácil para você, e bora para frente. E ficamos por aqui, galera. Muito obrigado pela atenção. Ressaltando aqui, né? Se você puder, fique em casa. Ainda estamos em situação de pandemia por enquanto. Se Deus quiser, logo mais se encerra esse cenário. E, bom, é isso. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato com a gente. Estamos mais do que disponíveis para resolver, tá bom? Um abraço, um beijo e até a próxima.